Agora eu queria falar um pouco para vocês aqui da preparação para um novo personagem, no sentido de que quando você está se preparando para vencer a timidez, por exemplo, no caso do universo profissional, que você tem que enfrentar uma reunião na frente de outras pessoas, ou você tem que cativar um cliente, no caso de você estar ali sendo um prestador de serviço, a sua empresa está prestando algum serviço, ou você tem que resolver um problema efetivamente ali dentro da empresa. Ninguém te contrata só para conviver com você, contratam você para resolver um problema. Você é um especialista numa determinada área, você está ali para resolver um problema dentro da empresa, daquela corporação, onde cada pessoa funciona como uma engrenagem e o time todo sincronizado está ali para prestar um serviço, para produzir um produto. Então, eu acho que a preparação para um novo personagem tem muito a ver com a preparação de um tímido para desempenhar uma determinada função. Não só do tímido, mas aqui do tímido no caso de todas as vulnerabilidades e todos os obstáculos que a timidez coloca na vida das pessoas. Então eu acho que tem tudo a ver isso com a preparação do tímido para vencer alguma situação na vida, como eu como ator tenho que me preparar para fazer os personagens. Eu sou o Duda Nagli, ator, ex-tímido. Eu estou aqui em nome do Viva Bem com a Timidez, o seu guia prático para ativar o seu lado sem vergonha. Então não se acanhe, já deixe seu like aqui para esse assunto ficar te perseguindo em todas as redes sociais que você estiver assistindo isso. E compartilhe com seus amigos e parentes que você acha que precisa de um empurrãozinho para se tornar mais cara de pau. E comente aqui para a gente trocar experiências e se conhecer melhor. E agora vamos nessa, continuando. Então, por exemplo, quando eu tenho que me preparar para um novo personagem, como esse mais recente que eu estou fazendo agora, que eu estou concluindo agora, eu sou um comandante militar israelita de, sei lá, quase 1000 anos antes de Cristo, ou seja, um contexto histórico completamente diferente, onde eu tenho que fazer uma super pesquisa para saber como é que funciona, como é que é o código de valores, como é que as pessoas se relacionam, como é que é o jeito de falar entre as pessoas. E no caso eu sou um comandante militar que está ali coordenando grandes grupos de pessoas em situações extremas, né? Desde a preparação física e marcial até a parte de levantar o moral da tropa no meio de combates onde as pessoas estão morrendo e as pessoas estão com medo e tem que manter todo mundo ali dentro da estratégia, porque esse universo militar ele tem muito a ver de hierarquia, né? Se tem muitos líderes, o negócio não funciona e morre todo mundo. Então tem que ter, por isso que eles são tão apegados a essa coisa da hierarquia, da estrutura de comando. Um dá a ordem, os outros vão replicando aquilo. Então isso tudo é muito importante na composição do personagem, mas tem uma outra coisa que é estranha de você estudar, por exemplo, o meu personagem tem um sotaque completamente diferente do meu. Eu sou o carioca clássico que esqueceu o isqueiro na esquina da escola. Já a novela tem um tom de sotaque neutro, que é esqueci meu isqueiro na esquina da escola, é com S paulista e o R de carioca. Então, o sotaque é uma coisa que você não pensa normalmente. Então, eu acho que essa técnica de você mudar o sotaque é muito parecida com a técnica que você acaba usando quando você está tímido, está com vergonha e tem que desempenhar bem na frente de todo mundo. Ou seja, então eu recomendo muito essa coisa da prática leva à perfeição, por isso que eu puxo aqui também o Outlier, que é o livro do Malcolm Gladwell sobre as 10.000 horas, o que faz uma pessoa ser excelente numa coisa, boa nessa coisa ou mais ou menos nessa coisa. Exatamente essa coisa das horas de prática que ele chegou a essa conclusão. Por que o violinista ele chegou a um nível de excelência? Porque ele chegou às 10.000 horas de prática o mais cedo possível. Claro que eu não vou falar para você ficar 10.000 horas treinando trava-línguas e dicção, leitura em voz alta e tal, mas isso é muito importante para você se fortalecer, para você se comunicar bem até quando está tudo errado, se você está morrendo de vergonha, sua voz está falhando, você está suando, está todo mundo olhando para você, todo mundo já percebeu que você está nervoso e tem pessoas que querem tomar o seu emprego ou pessoas que querem acham que você deveria sair da empresa e você tem que manter a sua posição ali, ou então dentro da sua empresa você precisa cativar o seu cliente para ele contratar o serviço da sua empresa. A sua empresa inteira, o emprego de todo mundo ali depende de você convencer o cliente a contratar a sua empresa. E ele não contratou só por contratar, ele contratou porque ele precisa resolver um problema. Então você vai ter que resolver um problema ou para o seu cliente ou
problema dentro da sua própria organização, dentro da empresa que você trabalha. E isso é o tempo todo, né? Na vida adulta, na vida profissional, na vida amorosa, a gente tem o tempo todo que resolver problemas e a gente não pode se dar o luxo de ficar só olhando para dentro da gente. Eu tô tão incomodado, eu tô tão tímido que nada vai sair, nada vai funcionar. Não, você tem que... A vida adulta, a vida profissional é exatamente isso, é você abrir mão do seu bem-estar por um bem maior, né? O bem da organização, da família. Então, voltando aqui à parte dos exercícios, eu acho que essa coisa de treinar a mudança de sotaque está muito relacionada com essa parte de você fortalecer as ferramentas da comunicação, porque, por exemplo, se você não estuda nada, você chegou lá, digamos que você teria um desempenho nota 5, na média, mas você fica intimidado, você acaba tendo um desempenho, sei lá, nota 3, e isso é crítico, você já estava ali no limite e aí você... Ou então você seria, sei lá, nota 6, nota 7, mas aí você fica tão nervoso que você tira seu desempenho no trabalho sai nota 4, nota 3. E aí, quando você se fortalece, quando você estuda, quando você se prepara, a tendência é você chegar lá, tipo, em vez de nota 6, você pula para nota 8, você fica tão nervoso que você consegue, sei lá, numa nota 6. Aí ficou meio confuso aqui o raciocínio, mas na base seria isso. Quanto mais você se prepara, mais você pode perder, mesmo assim você se mantém dentro da média, dentro de uma performance aceitável. E aí, quando essa parte do sotaque, eu brinco muito dessa coisa da prática leva à perfeição, né? Você tem que falar tanto com aquele sotaque, que você se acostuma a falar com aquele sotaque diferente, até quando você está nervoso na frente de todo mundo, tendo que fazer as suas falas dentro do contexto da história. Então tem que estar sobrando, você tem que estar tão confortável falando aquele texto com um sotaque que não é o seu, que mesmo quando está tudo dando errado, quando você tem pouco tempo para gravar a cena, está todo mundo olhando para você, às vezes você tem uma chance só, porque tem um monte de figurante, um monte de ator participando da cena junto com você, então você não pode se dar o luxo de errar. Então você tem que se preparar tanto que mesmo se você errar, fica bom e funciona para todo mundo na organização, né? Acho que a coisa é ser funcional, tem que funcionar. A diferença do profissional do amador é que o profissional ele tem que funcionar independente se está chovendo, se não está, se você está doente, se não está, se aconteceu alguma coisa ruim na sua família, na sua vida pessoal ou não. Acho que essa é a grande jogada, né? Essa perspectiva de você encarar essa parte normal da comunicação, mas sob essa perspectiva de um ator profissional, é justamente isso, é você aproveitar tanto esse momento do ensaio, da preparação, para você se fortalecer, para você conseguir funcionar mesmo quando você está sentindo a timidez ali te oprimindo, aquele obstáculo enorme ali, aquele elefante no meio da sala ali, está todo mundo notando, principalmente você. Então, essa coisa da leitura em voz alta, você fazer esse exercício de trava-língua, você escrever o seu texto antes, para você defender o seu ponto de vista na reunião, você se prepara antes, escreve tudo antes, lê em voz alta sozinho várias vezes, ou se gravar, isso aí você vai ver, os exercícios, esse vídeo não é um vídeo para eu falar dos exercícios, depois você assiste nos outros vídeos aqui da playlist, Viva Bem com a Timidez. Aliás, tem um e-book aqui também para você baixar gratuitamente, que é o Guia Prático para Vencer a Timidez a partir de hoje, porque tudo aqui comigo é baseado na prática, então não adianta você ficar só na parte teórica. A parte teórica é interessante para ilustrar, mas é você com a prática, todo dia um pouquinho, ou várias vezes por semana, você separar sei lá, meia horinha, 3 vezes por semana, eu vou fazer os exercícios que o Duda tá propondo aqui. Isso aí é fundamental para você tornar um hábito, criar esse hábito de você exercitar, e quanto mais você exercitar, mais forte você vai ficar para desempenhar esse papel mesmo sob pressão, porque é bem essa história da pressão, você tem que estar tão confortável com esses exercícios e com as técnicas da comunicação, que mesmo sob pressão você vai conseguir funcionar. É por isso que você ensaia tanto. E eu gosto de brincar esse negócio também da entrevista que a
eu vi uma vez da Fernanda Torres, que me marcou muito, que é ensaiar é aguentar o ridículo. Que enquanto eu estou ensaiando ali o personagem novo, a cena não tem emoção, eu fico tentando lembrar as falas, eu não tenho ainda aquela coisa orgânica de construir o raciocínio com início, meio e fim, como o autor colocou na cena. Muito pelo contrário, no início do ensaio nada encaixa com nada. Então, aí voltando para esse novo personagem agora, que eu sou um comandante militar que luta com espada. Então, eu não sei nem segurar uma espada direito no começo da preparação, só que eu tenho que confiar que aquela coisa fake till you make it. No começo você finge, depois você finge tanto que depois você consegue convencer todo mundo que aquilo é verdade. Que é aquela coisa de você faz a preparação de fora para dentro, com essa coisa da expressão corporal. Por exemplo, o personagem é o comandante militar. O comandante militar ele não senta assim, ele não fala meio baixinho. Ele fica bem posicionado na postura, falando com diversos homens e manda todo mundo fazer as coisas sem frescura, vambora, não sei o que, não sei o que lá. Que é o estereótipo, o arquétipo do mentor, do comandante, né? E ele tá ali talhado pela guerra, pelo combate. Então ele é um cara cheio de cicatrizes internas e externas. E ele é um cara forte, é um cara que você pode contar se der tudo errado, né? Você pode chamar ele, ele é o cara que exatamente ele só tem propósito quando tá tudo dando errado. Quando tá tudo dando certo, todo mundo quer distância dele, ninguém quer um comandante militar quando tá tudo bem. Você chama o cara, você liga pra polícia quando se alguém tentar invadir sua casa. Aí, muito engraçado, a gente tava nos bastidores aqui antes de começar a gravar esse vídeo, falando da importância da prática. A prática leva à perfeição, aí falando das 10.000 horas, falando do Natan, que é meu preparador físico, que foi fazer um curso de levantamento olímpico. Aí o professor falou para ele, você precisa pelo menos de 800 repetições para o seu corpo aprender, tipo, desde a memória muscular até o cérebro mais profundo, assim, de como você realizar o momento, o exercício com a postura correta. E no jiu-jitsu, no judô, no muay thai, é sempre essa coisa de ficar repetindo. Faz tantas vezes para um lado, faz tantas vezes para o outro. E só vai aprender realmente a executar um movimento bem feito numa situação real depois de você ter praticado aquilo durante anos, né? Feito várias vezes por semana durante anos. E aí o Cauê, que é o nosso videomaker, é nosso cineasta aqui do curso, ele contou também da vizinha dele, que era uma pianista, que era incrível, que ela mandava super bem, e ela falava sempre assim, vamos brincar, aí ela falava assim, vamos, assim que eu terminar a caixinha de fósforo. Aí todo mundo, caixinha de fósforo? O que ela tá falando aí? Até que um dia alguém perguntou, mas que história é essa da caixinha de fósforo? É que cada vez que ela executava ali a sinfonia, sei lá, do Beethoven, ela tirava um fósforo e colocava na caixinha, até completar a caixinha inteira de fósforo, ou seja, sei lá quantos fósforos tem numa caixinha, mas não são poucos, né? Então ela tinha que executar aquilo tantas vezes a música inteira para depois descer para brincar. Então tem essa coisa de bater a meta, né? O número de repetições. Aí você é livre para decidir quantos minutos por semana você vai ficar lendo em voz alta, fazendo os exercícios de trava-língua, os exercícios de dicção, fazer os exercícios que eu vou propondo para vocês aqui, né? Que esses exercícios que eu fui aprendendo ao longo dos últimos 20 anos, estudando com vários professores excelentes que eu tive, diga-se de passagem, que foram muito importantes para a minha formação. E o meu intuito aqui é exatamente passar para você como um atalho, sabe? Para você não ficar batendo a cabeça, quebrando a cabeça, igual eu fiquei durante muitos anos, desconfortável com essa história da timidez. E sei lá, eu nunca encontrava um conteúdo específico de como vencer a timidez. Eu acabei vencendo a timidez procurando aulas de teatro, que era tipo um outro objetivo que tinha como um efeito colateral, um subproduto, vencer a timidez. E é uma coisa bem comum, assim, você tá tímido, bota ele num curso de teatro, bota ele num curso sei lá, curso de dança, vai estudar outro idioma. E nada impede, pelo contrário, são atividades complementares, atividades que se conectam muito. E aí pensando também, né, nessa coisa da composição de um novo personagem, muitas coisas são importantes, né? A gente começou a falar um pouco dessa parte do fake till you make it, de você começar a postura corporal, o jeito de andar, o jeito de projetar a voz,
Isso aí é muito importante para você compor a figura de fora para dentro. Ao mesmo tempo, essa coisa da pesquisa, do código de valores, como é que ele funciona, como é que é tipo, o sistema operacional dele. Né? No caso do iPhone, o iOS, no caso do Samsung, é o Android, o jeito que ele funciona, como é que é o código de valores, os pesos e as medidas ali, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal para o personagem. Então a gente vai de fora para dentro, de dentro para fora, até que chega um momento que as coisas se encaixam. Mas tem uma outra coisa interessante também, que tem muitos atores que gostam de fazer, que é essa história do sapato do personagem. Que você tem muito mais facilidade de entrar no personagem quando você está já com o figurino, com a caracterização. Então, o jeito de... Por exemplo, quando você está de terno e gravata, no caso de homem, você fica com uma postura muito melhor. O terno, ele te coloca numa posição onde você fica com uma postura. O sapato social é a mesma coisa. Ele tem um saltinho de madeira atrás. E a mulher também, quando ela coloca um vestido longo e um salto alto, ela acaba ficando muito mais mulherão do que se ela tiver de pantufa e enrolada no cobertor com um pote de sorvete na mão. A tendência dela ali é ficar meio assim e tal. Mas se ela tá com um vestidão, ou o homem tá com terno, gravata, não sei o quê, a tendência é ficar com uma postura. Então, essa parte é muito importante também, assim. Você tá realmente ambientado ali. Claro que tem essa coisa do treino é treino, jogo é jogo, que naturalmente o cérebro sabe quando é a situação real, quando não é. Então, quando você está ensaiando sozinho no seu quarto de pijama, é muito mais jogado fora, assim. Então você pode usar isso a seu favor. Você chega, coloca ali a situação mais próxima possível da situação real quando você está se preparando. Eu faço, no caso do personagem, eu peguei a sandália do personagem, eu enchi o saco do pessoal do figurino. A sandália já está pronta aí, porque eu queria pegar a sandália para fazer aula de boxe com a sandália, ficar andando com a sandália. A Sabrina queria me matar. Você não vai sair comigo com essa sandália, não sei o que, vão tirar foto, não sei o que. Eu falei, qual o problema? A sandália do Jotan aqui, do personagem. E aí fica com a sandália do personagem, isso ajuda você a se acostumar com aquilo. A última coisa que eu queria era ficar com bolha no pé, bem na hora que eu ia gravar minha cena mais importante. Então eu queria já calejar o meu pé para aquele tipo de sapato, sandália do personagem. E isso aí você pode, no caso de figurino, tem uma dica que eu dou muito, por exemplo, quando eu ficava tímido e ficava suando numa situação assim de trabalho e tal, eu ficava muito incomodado quando eu começava a suar. Eu suo muito aqui, eu tô até suando agora. E aí, quando eu descobri que a roupa preta não fica com o suor marcado, isso me libertou muito. Então, se eu vou para uma situação que eu sei que eu posso ficar suado na frente de pessoas que eu não conheço muito, e isso pode me causar um problema grande, bota uma camisa que você pode suar à vontade, uma camisa preta, uma camisa social preta, uma camiseta preta, ou então bota uma camisa por baixo, no caso se eu for usar uma camisa clara, bota aquela camiseta por baixo, que aí você sua, fica na camisa. Então aí você vai se protegendo, né? Você vai escolhendo o seu figurino de acordo com a situação que você quer viver. Então isso daí faz toda a diferença também, entra também na parte da preparação. Bom, recapitulando aqui um pouco de tudo, a prática leva à perfeição, então vai desde os 800 levantamentos olímpicos até o exercício da caixa de fósforo às 10.000 horas. Bom, segunda parte é essa coisa de trabalhar de fora para dentro, como se fosse a construção do seu personagem ali na vida real, que é o fake it till you make it, que em inglês não tem uma conotação muito fingir até você conseguir fazer. É uma coisa mais leve, assim, é você fazer, é um tipo de blefe, um blefe do bem, assim, é um blefe light, não é uma coisa, você não está fazendo um estelionato, muito pelo contrário, você está fazendo um leve blefe porque você está com um projeto de atingir um determinado nível de comunicação. Você vai agindo como para chegar naquele objetivo. E essa parte da consciência é você se acostumar com você e se acostumar com as possibilidades da situação que você vai enfrentar. Então, sei lá, você está com a mão tremendo quando você está segurando um papel, uma coisa que acontecia muito comigo. Bota o papel em cima da mesa, não vai ficar segurando o papel quando você está com a mão meio tremendo. Ou, por exemplo, você começa a suar,
vai de roupa preta, que é uma roupa que não marque o suor. Enfim, você vai aprofundar muito mais das dicas que eu estou passando aqui ao longo dos outros vídeos da série. E também quero recomendar para você entrar na descrição aqui, tem o link do e-book, que é o Guia Prático para Vencer a Timidez a partir de hoje. Siga a playlist aqui do Viva Bem com a Timidez, siga o @Viva Bem com a Timidez no Instagram também, que lá a gente coloca pílulas todo dia, que eu acho que a partir do momento que você toma uma decisão de fazer uma mudança na vida, e as redes sociais querem o tempo todo a sua atenção, o seu celular quer a sua atenção, todo mundo quer a sua atenção hoje em dia, né? Data is the new oil, que é os dados são o novo petróleo, e para coletar dados as pessoas precisam da sua atenção. A Apple, a Microsoft, o Google, o Facebook, todo mundo quer a sua atenção o tempo todo. Então, para hackear um pouco isso, eu recomendo que você siga o Viva Bem com a Timidez em tudo que é plataforma possível, que aí o tempo todo eu vou ficar te lembrando assim dessas pílulas de conhecimento, desses exercícios que você vai ter que ficar fazendo. Prática leva à perfeição, você vai ter que lembrar disso, vai ter que criar sua rotina, vai ter que praticar bastante. E é isso, a gente se vê por aí. Espero que essa minha experiência seja útil para você otimizar aí a sua transformação da melhor forma possível e até o próximo vídeo.